Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Emmanuel Costa e quero trazer essa noite uma palavra: 3 ameaças à saúde espiritual da igreja. A igreja de Deus, ela tem sido atacada com várias ou com fúrias pertinaz, e isso desde os mais prísicas eras, ou seja, antigas eras. Muitas artimanhas têm sido usadas contra a igreja do Senhor. Armas de grossos calibre têm sido empregadas para atingi-la e aquecê-la e enfraquecê-la. Porém, quero aqui destacar 3 ameaças assaz, perigosas, que conspiram contra a igreja ainda hoje. Os ataques têm mudado de nome e têm mudado de figuras e de atitudes. Por exemplo, nós temos aqui um ataque muito ferrenho que entra nas nossas igrejas: o liberalismo teológico. O liberalismo teológico é filho do racionalismo. Então o homem, do topo de sua pretensa sabedoria, colocou como raiz das escrituras e pôs sua razão acima da revelação. Passou a rejeitar como verdade tudo aquilo que sua razão não podia explicar. Assim, passaram a negar os milagres. Fizeram uma releitura da Bíblia e passaram a negar sua inerrância e infabilidade. Trouxeram à baile aquilo que consideram erros, contradições, impropriedades. Consideram a Bíblia um erro. Esses liberalistas consideram o que está na Bíblia um erro. Chegaram ao ponto de afirmar que a Bíblia estava cheia de mitos e que precisava ser desmitificadas. É claro que hoje os gurus do YouTube estão fazendo isso a cada dia. O liberalismo negando a inspiração das Escrituras, esvaziaram-na de seu sublime conteúdo, negando a sua origem divina, tiraram dela sua autoridade. Os teólogos liberais viram a Bíblia apenas como um livro comum, sujeitos a erros e às falhas. Por isso o liberalismo tornou-se a maior ameaça à igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual preza pela verdadeira e genuína doutrina da palavra de Deus. Das cátedras, esse veneno desceu aos púlpitos, dos púlpitos matou as igrejas, e não há antídoto para uma igreja que se capitula ao liberalismo. Onde ela chega, a igreja adoece e morre. A igreja adoece e morre. Como a teólogos, ou como a teologia é a mãe da ética, onde o liberalismo avança, a ética cristã recua. Precisamos vigiar para que esse perigo tão devastador não nos fira a morte espiritual. É mister manter a sã doutrina. Em segundo lugar, o maior perigo que tem atacado a igreja do Senhor é o sincretismo religioso. Se o liberalismo teológico tira das escrituras o que nelas estão, o sincretismo religioso acrescenta a elas o que não se pode a elas adicionar. A Bíblia tem uma capa ulterior. O cânon das Escrituras está completa. As revelações cessaram. Não podemos buscar novidades forâneo, ou seja, as coisas estranhas às Escrituras, mas devemos a ela nos apegar às verdades de Deus, a qual Jesus nos ensinou no dia a dia para colocar em prática no meio da igreja. Não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É um insulto à palavra de Deus introduzir novidade na pregação. Muitas pessoas hoje estão colocando anedotas no meio da sua pregação, enganando os incautos da fé. É um sinal da clara apostasia. As pessoas buscaram gurus espirituais para receberem delas novas revelações. É uma abominação para Deus criar rituais e cerimônias, e introduzi-la no culto como se Deus já
não tivesse prescrito a forma como deve ser o adorador ou adoração, como devemos adorar a Deus. Hoje multiplicam-se os falsos profetas. Como conhecer o falso profeta? Sua profecia não se cumpre. O falso profeta profetiza em nome de Deus, mas não vai se cumprir. Deuteronômio capítulo de número 18, versículo 22 diz assim: e se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra do Senhor, que o Senhor não falou? Outras palavras, como eu vou conhecer um falso profeta profetizando? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele, não tenhas temor de refutar a sua profecia. Aqui Paulo coloca em bem explícito para nós examinarmos, provarmos se a profecia é de Deus ou não. Não é examinarmos e provarmos o profeta, porque o profeta se conhece pelo seu fruto, pela sua característica cristã, os frutos da vida cristã de um profeta. Por exemplo, Jesus falou em Mateus capítulo de número 7, versículo 16, versículo 15 e 16: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas exteriormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinhos e figos dos abrolhos? Eles vêm como homem de Deus, eles vêm como pastor, apóstolos, profetas, eles vêm como evangelistas, missionários, homem de Deus, homem de oração, mas o interior dele são lobos devoradores. A palavra deles não se cumprem. Veja bem que em Marcos, Jesus traça novamente esta palavra em pauta, no capítulo 13, versículo 22 e 23, porque se levantarão falsos profetas, e falsos profetas o farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas você diz, como pode um falso profeta fazer prodígios? Jesus falou que iriam fazer, então eles estão fazendo, enganam até os escolhidos de Deus. Tem muitas pessoas, mas vós sede, vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. E aí o homem coloca a mão sobre ele: não, eu conheço ele, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não, senhor, é Deus que deve avaliar, e nós precisamos avaliar a profecia se é de Deus ou não é. Com falsos ensinos, muitos falsos mestres estão surgindo sobre a história da igreja, subindo nos púlpitos, ensinando sincretismo religioso, misturando espiritismo e candomblé como pentecostalismo, com falsos ensinos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Ainda que surja uma tal de Ellen, um tal de Joseph Smith, que assevere que seus escritos são inspirados pelo Espírito Santo e que valem mais do que a Bíblia. Não, senhores, são anátemas, são malditos, porque o único evangelho que foi anunciado com sangue, com o poder da ressurreição de entre os mortos, foi o de Jesus, que disse: eu sou Jesus, foi morto, mas eis que estou vivo, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Veja bem, esses falsos profetas realizando falsas cerimônias, como falsos rituais, enganando os incautos, mercadejando assim a palavra de Deus. Como, pastor? Esses aventureiros da fé pervertem o evangelho, transformam a igreja, fazendo dela uma empresa, do púlpito um balcão, e do templo uma praça dos negócios dos crentes consumidores. Dos púlpitos eles fazem um balcão, do templo uma praça de negócios, e dos crentes os consumidores dos seus vícios, das suas anedotas, das suas mentiras, dos seus falsos ensinamentos e das falsas profecias. O veto que move esses atravessadores da fé é o lucro, é o dinheiro que engana os incautos da fé. São lobos vestidos de pele de ovelha, são falsos pastores que exploram o rebanho em vez de apacentá-la.
Veja bem, devemos nos acautelar para que as ameaças tão devastadoras não atinjam a igreja. Em terceiro lugar, o mal que está entrando nas igrejas do Senhor Jesus é a ortodoxia morta. A ortodoxia é a doutrina certa, e a doutrina certa é boa, necessária e insubstituível. Entretanto, a ortodoxia precisa vir acompanhado de uma vida piedosa. Veja bem que Jesus mostrou isso na prática e na teoria. Não basta crer na verdade, é preciso viver a verdade. Não basta subscrever as doutrinas certas, é preciso deleitar-se nelas, viver, acompanhar, estar dentro do conteúdo destas verdades. Não basta ter a luz na cabeça, é preciso ter o fogo dela no coração. A ortodoxia morta é aquela que está desidratada e ossificada, e por isso leva os seus seguidores a perderem o entusiasmo. As pessoas professam a conhecer a Deus, mas a negam com a sua vida. São ortodoxistas, ortodoxas de cabeça, mas herege de conduta. São verdadeiros contradizentes da verdade. São os verdadeiros gnósticos do passado, do gnosticismo. Há muitos crentes que detectam com facilidade a heresia dos outros, mas não enxergam a apatia espiritual de si mesmo, não olham para si mesmo. Por isso Paulo diz: antes de tocar no pão e no vinho, examine-se a si mesmo, pare de examinar a vida dos outros. Como a igreja de Éfeso defende a sã doutrina, perseveram no sofrimento e até erguem o estandarte da ética cristã, mas já não desfrutam mais da alegria indizível e cheia da glória da comunhão com o seu Salvador. Veja bem, muitas igrejas já abandonaram o seu primeiro amor. Muitas igrejas abandonaram os cultos de oração e doutrina. Muitas igrejas abandonaram os seus pastores, seus líderes. Já não lembro mais do capítulo 13 de Hebreus, versos 7 e 17. Colocaram a vida cristã ao púlpito automático e tudo passa a acontecer de forma mecânico e sem vigor. Essas pessoas não têm mais fervor, não têm mais entusiasmo com as coisas de Deus. Oh, que Deus nos livre da ortodoxia morta, que o nosso coração possa arder de amor por aquele que, sendo Deus, se fez homem, sendo santo, se fez pecado por nós, para morrer por nós e nos dar a vida plena, maiúscula e superlativa, e a vida eterna. Ele disse que tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está meu alerta. Se você não saiu hoje dia 30 com medo do profeta que profetizou que você iria morrer, leia lá em Jeremias 23, que Jesus vai dizer que a palavra de Deus, aliás, diz que os profetas falam da visão do seu coração e dos seus sonhos, e não falam aquilo que o Senhor Deus manda falar. Precisamos então, diz aqui Jeremias capítulo 23, verso 16: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido à palavra dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-os vaidade, e falam de visões do seu coração e não da boca do Senhor. Aí eles dizem: estou sentindo no meu coração falar isso para a igreja. Deus não coloca no coração, Deus manda a mensagem para a sua igreja. A Bíblia tem colocado seus pastores, anjos da igreja, e trata com eles. Cada pastor tem a sua igreja, e cada pastor recebe da parte de Deus para doutrinar a sua igreja. Não deixe outros pular no seu púlpito para doutrinar a sua igreja. Você tem a autoridade de Deus, o cajado está na sua mão. Tenha o cajado nas mãos e use com autoridade a palavra de Deus para edificar o povo de Deus e aqueles que te ouvem, e a ti mesmo. Muito obrigado, que Deus abençoe, e cuidado com os falsos mestres. Amém. Que Deus vos abençoe.